Louvarei, Senhor, na presença dos anjos a ti cantarei louvores, na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje é domingo, o dia do Senhor. E o Senhor hoje nos traz uma palavra do Santo Evangelho. Ele fala do grão de trigo. Se o grão de trigo não morrer, não pode dar muitos frutos. Aquela semente que você planta, a semente do grão de trigo, quando você planta, que nasce o pé de trigo, aquela semente automaticamente ela morre. Depois que vem o trigo, dá aqueles cachos e muita semente. O que Jesus quis dizer para você? Que aquele homem velho que está dentro de você tem que morrer. Tem que morrer aquele homem velho para surgir um homem novo. E através desse homem novo é que vai dar muitos frutos. É que vai dar muitas alegrias. Que você vai levar a palavra de Deus. Que você vai converter muita gente. Porque você se renovou em Jesus Cristo. Aquele grão velho que morreu, nasceu. Aquele pé de trigo novo. E ali colocou as bases. E as bases criou-se várias sementes. Então as sementes são a palavra de Deus. São aqueles que as pessoas se libertam do homem velho e se tornam um homem novo para que as pessoas renasçam de novo. Que morra o homem velho e venha um homem novo para ser novo como Jesus Cristo. Jesus Cristo fala, se o grão não morrer, então, aquele trigo não pode nascer. Então, o homem velho tem que morrer dentro de você, para poder a graça de Deus acontecer sobre vocês. Hoje é o dia do Senhor, e essa é a palavra, meu irmão e minha irmã. Amém? Agora eu vou relatar um caso a vocês, que aconteceu comigo de terça para quarta-feira. Eu estava meio dormindo, meio acordado, por causa das dores que eu carrego. Sabe, meu irmão, eu fui levado por 3 anjos do Senhor. E os anjos eram muito altos. Aqueles anjos levaram a minha pessoa em um lugar, numa velocidade tão grande, que era muito mais, 3 vezes mais, 10 vezes mais do que aquele avião de caça. Eu fui levado, quando eu cheguei no primeiro céu, eu via muitas nuvens escuras. E eu via muitos anjos espalhados naquele céu. E os 3 anjos falavam comigo assim, aqui se prepara os anjos de Deus para proteger o céu. Eram milhões e milhões de anjos, cada um armado com a espada, outro armado com a lança. E aqueles anjos voavam numa velocidade de 10.000 vezes a velocidade de um Mirage, que é aquele avião das Forças Armadas. E eu junto com eles. Depois nós passamos para o segundo céu. O segundo céu, eu vi uma multidão de anjos, tanto do meu lado direito como do meu lado esquerdo. Eu vi assim 10 campos, um emendado no outro. E aquele campo eu vi um exército vestido de verde, e o outro do meu lado, aquele exército de anjos vestido de branco. E todos eles armados de espada. A espada era como se fosse um arco, como se fosse aquele arco-íris
E tinha dois gomos cortados para o lado de fora, para o lado de dentro. Como cortava para a esquerda e para a direita. E os anjos voando com a gente. Eu apavorado, sendo levado para aqueles anjos, os anjos só falavam assim: tenha calma e tenha paz. Nós chegamos no terceiro céu. No terceiro céu, eu tive uma visão de um hospital muito grande. Eu vi aquele terceiro céu, que era um hospital muito grande. E os anjos falavam para mim dessa forma, que ali era um purgatório onde ficavam as almas se purificando. O que é que purificando? Porque as almas sofriam de grande depressão. Por que essa depressão? Porque as almas sentiam a ausência de Deus. As almas sentiam a falta de Deus. E as almas ficavam doentes com aquela depressão. Eu via milhões e milhões de almas do lado de fora. E os hospitais eram muito grandes. E eu via os anjos vestidos de branco. As asas dos anjos eram tão grandes que a ponta das asas arrastava pelo chão. E os anjos falavam que aquelas almas estavam sendo preparadas para o mensageiro de Deus pegar aquelas almas e levar para onde Deus estava, que era o paraíso. Eu fiquei apavorado e os anjos me acalmavam e me davam tranquilidade. Depois eles me levaram num lugar, e no primeiro céu, os anjos, as asas deles tinham 7 metros de comprimento. Os anjos tinham mais de 3 metros de altura. Era enorme de grande. O braço dele era quase da grossura do meu corpo. E ele tinha os pés como se fosse uma garra. Ele tinha umas mãos como se fosse uma garra. E ele falava que eu não tivesse medo. E aqueles anjos protegiam o primeiro céu para que nada entrasse pessoas estranhas. Só entrava aquilo que Deus quisesse. E quando foi no quarto céu, me levaram num lugar que só tinha rio. Era rio, uma água lenta, uma água calma, tranquila. E eu via muitos peixes, e os peixes caminhavam um perto do lado do outro, e eles conversavam como gente. E na beira do rio, eu via muitas árvores. E as árvores tinham uma folha meia comprida, parecia um zero. E eu queria puxar uma folha daquela e falou assim: não tire, porque essas árvores também têm vida. Ela é viva como você. E os peixes conversando, a metade do peixe dentro da água, a metade do peixe para fora. E os peixes conversando um com o outro. Eu falei assim, mas o peixe, eu nunca vi peixe conversar. Eu falei assim, mas aqui o peixe conversa. E lá onde os anjos me levaram, é como que eu estivesse andando aqui na terra. Toda espécie de animais estava lá. Quando eu passei no quinto céu, eu via exército de mais exército de anjos. Eu vi os anjos passeando naquele lugar. E ali também era um lugar das almas que estava perto do paraíso, era o lugar do descanso. E os anjos passeando comigo numa alta velocidade. Eu estava meio dormindo, meio acordado. Eu estava com meus olhos, os anjos falavam assim, fecha os olhos. O barulho do vento era tão forte que eu não conseguia tampar os meus ouvidos por causa do sopro do vento. E aquele céu muito bonito. Eu via muitas paisagens verdes. E os anjos falavam assim, está vendo tudo isso aqui? Porque são as paisagens que foi intacta, ninguém nunca mexeu. E se passava rio, o rio tinha várias saídas. É como se fosse uma veia do seu corpo. Como se seu corpo fosse um rio, e esse rio saía muitos riachos. É como se fossem as varizes do seu corpo. E eu ficava admirado. E os anjos falavam assim, tudo isso que você tem, você está vendo tem vida.
E chegamos no sexto céu. O sexto céu era um lugar de uma paz tão grande, de uma alegria tão grande, que você não queria mais voltar. Você queria ficar lá. O anjo falava assim, mas você ainda não está preparado para este lugar. Aí os anjos falavam assim, está vendo na terra onde você mora? Toda a terra que é onde você mora, foi danificada pelos homens. Por atos e palavras. E os homens que acabaram com a natureza, danificaram a terra. É por isso que tem terremoto, é por isso que tem aquele que pega fogo nos montes. Como é que chama? Queimado. Furacão. Furacão não, que sai de vulcão. Vulcão. Ele falou assim, aquele vulcão sai, é a lágrima de Deus chorando por causa da danificação que o povo estava fazendo. E ele falava, todos aqueles que danificaram a terra vão pagar muito caro. Ele falava dos índios. Os índios foi a primeira criação que Deus colocou na terra como família. E eles só tiravam um pedaço daquela terra para plantar e para comer e viver daquela roça. Mas os outros matavam a mata, matavam toda a plantação, justamente por ganância. Meus irmãos e minhas irmãs, eu fui levado ao sétimo céu. O sétimo céu é o paraíso e o trono de Deus. Quando eu entrei lá, eu vi um enorme triângulo grande, aquele triângulo de pé. Eu via um homem com a cabeleira branca, eu acho que ele estava de peruca, só podia ser. Era uma peruca tão branca, era muito mais branca do que a minha. E era bem cacheado em volta do pescoço dele. Os anjos falavam assim, esse que está aí vendo é o Pai Criador, é o justo juiz. E do outro lado estava Jesus sentado na ponta daquele triângulo, em uma cadeira de príncipe. E Deus estava sentado numa cadeira de rei. Era um composto de madeira, tudo moldado. E do outro lado eu via a Virgem Maria, com manto azul e com assoalho branco. E ela com o texto na mão. Ela olhava para mim e mostrava o texto. Que todos aqueles que tinham que rezar o texto para poder alcançar a graça. Que o texto te leva ao perdão e à cura, te leva à abertura do seu coração diante de Deus. Meus irmãos, o mais impressionante que eu vi era os trovão. Era tanto do raio de relâmpago, era relâmpago cor-de-rosa, relâmpago vermelho, relâmpago verde, relâmpago amarelo. Tinha um relâmpago verde que ele se acendiava cor-de-rosa. E do lado do trono de Deus à direita, tinha uma grande cachoeira que ali descia, uma cachoeira de azeite. Era azeite, porque chegou a pingar um pingo daquele azeite no meu corpo, eu passei a mão e eu esfreguei o dedo assim, eu senti que era azeite. E aquele azeite era perfumado. E aqueles homens com aquela veste de anjo, ele pegava uma vasilha chamada alabastro. E essa vasilha era de porcelana. Ele chegava e tinha uma goteira de azeite, que ele pegava, colocava debaixo, enchia aquela vasilha, ele trazia aqui para a terra e deixava nas igrejas, nas catedrais. Eles falavam assim, que aquele óleo era o óleo da quarta-feira dos Santos Óleos. Daquele óleo saiu o óleo do batismo, da primeira comunhão, do crisma, da unção dos enfermos, até mesmo o óleo santo que saía do matrimônio, do casamento. E o anjo falava assim, olha, está vendo aquela aliança, uma por dentro da outra? Falei, estou vendo. Quando o casal se casa, aquela aliança nunca é quebrada. Se for quebrado na terra, no céu, ela vai estar emendada. E aquele anjo mostrava para mim que era muito anjo pegando aquele óleo da cachoeira e levando para a terra. E Deus mostrava
rios e mais rios de água limpa. Eu via nascente de água saindo diante daquela cachoeira. E aquela nascente de água era uma água purificada, que ela chegava a ser azulada. Eu via Jesus com a cabeleira, que a cabeleira dele era uma cabeleira de rei. E o anjo falava assim: esse é o sol da justiça, esse é o rei justiceiro. Ele se chama-se o sol da justiça. E Deus se chamava o Deus justo, que é o Deus da justiça. Olha, e quando nós voltamos, e do lado, lembrando, que do lado de Deus eu via um tigre de bengala, a coisa mais linda do mundo, aquele dedo dele brilhava, do lado dele eu via um leão, do outro lado dele eu via muitas águias, eu via águia preta, com o pescoço branco, aquela águia tinha uma coroa na cabeça, uma crista que nem uma coroa, brilhava, e aquelas águias, ela ficava voando em volta daquele trono onde Deus estava sentado. E eu via raios de mais raios de relâmpago. Quando dava um relâmpago, iluminava, clareava tudo. E eu via tudo aquilo. Eu fiquei tão apavorado que eu falei para o anjo: como é que nós vamos voltar? Ele falou assim: ainda não acabou. E o anjo falou assim: eu vou te levar no lugar. Eu vi uma multidão de sacerdotes, todo ele de batina. E do lado da batina dele tinha um bolso. E naquele bolso eu via um terço pendurado. Eu via muitas freiras. Todas as freiras tinham um terço na mão. E a maioria daqueles padres que não rezavam o terço, eles estavam de calça e camisa e cresma, mas não estavam de batina. E eu não via terço na mão deles. Depois eu ia num lugar que eu via multidão de gente, todo vestido de batina preta, e eu via um capuz coberto na cabeça dele. E eu perguntei a algum deles: por que a cabeça dele está coberta? Em respeito ao Criador. Que ele não podia ver o Criador. Só quando o anjo batia o sino. O anjo batia no sino, quando batia o sino que resplandecia, todos eles tiravam o capuz da cabeça para poder olhar para Deus. Veja a pureza que Deus tinha, tão grande que você não podia olhar para ele. E o Espírito Santo de Deus era um pássaro tão grande que ele ficava em cima de um trono. O trono era acima de Deus. E Jesus, e aquele pássaro branco que brilhava mais do que a cor da neve. E chega, brilhava, que resplandecia aquela cor dele. E o rosto dele não era o rosto de uma pomba, mas o rosto dele era o rosto de Jesus. O rosto daquela pomba, que era o Espírito Santo, era o rosto de Jesus. A gente sabe que a gente adora o Espírito Santo, que tem o rosto dele como se fosse uma pomba. Mas a cabeça do Espírito Santo é o rosto de Jesus. Só que o rosto dele brilhava como se fosse o rosto do próprio Deus. Gente, o rosto de Deus era tão rosado, era tão corado, que o rosto dele dava para ver aquelas estrias vermelhas. Dava para ver até o rosto dele assim, cheio de aquelas marcas. Sabe quando uma pessoa é muito galego demais? Que a pessoa é muito sarariba, Ceará, muito sarará, que tem um rosto branco, e você olha no rosto dele assim, você vê até a marca da pele dele. Assim era o rosto de Deus. Aquele cabelo branco e aquele cabelo dos ombros enrolado, como todo cacheado. Era a coisa mais linda do mundo. Aí o anjo falou assim: chegou a vez de você voltar. Aí nós voltamos na velocidade 10 vezes do que o vento. Quando chegamos num lugar, eu vi um monte de rio. Eu vi o rio danificado, água suja. Do outro lado eu vi o rio das águas puras. Eu vi os peixes conversando, os animais que viviam na água conversando. E eles batiam papo. Eu vi as formigas no chão andando. E ele falou assim: tudo isso tem vida. O que eu achei lindo foi aquelas águias. As águias têm garra que nem homem. Quando for no dia do juízo, essas almas e esses anjos vão descer para a terra para buscar o povo de Deus. Gente, nós passamos perto do inferno.
Era um buraco escuro e preto. Tinha um demônio do lado, demônio do outro lado, armado com a lança do demônio. Coisa mais feia do mundo. O inferno estava vazio, não tinha um demônio dentro do inferno. Eu vi um monte de alma sendo escoltada pela mão do demônio. Passava por cada porta. E cada alma que passava, ele fechava as portas. Ele fechava a porta. E depois, aquelas almas chegavam de novo. Um monte de alma entrava dentro do inferno e ele fechava a porta. E aqueles dois demônios ficavam do lado de fora. Eles tinham um negócio que eles batiam na porta, e quando batiam na porta, era quando estava vindo uma alma para o inferno. Quando era uma pessoa importante que Deus, que perderam a vida, perderam a salvação, eles batiam naquela porta, a porta se abria e aquela alma era escoltada pela multidão de demônios. E quando entrava, ele fechava as portas. Depois, quando eu abri os olhos, o lençol estava no chão, o travesseiro estava no chão, eu fiquei uns 3 dias meio aéreo. E a minha esposa percebeu que eu tinha mudado. Ela me perguntava o que era, eu não tinha coragem de falar das coisas. Eu chorei muito quando eu voltei, que eu vim aqui na capela, eu me ajoelhei, o Senhor disse assim, tudo que eu te mostrei é a realidade. Por isso, meu irmão, não duvide. Vale a pena o sofrimento. Um anjo do Senhor me apareceu e disse assim, não reclame das suas dores, tenha de paciência. Os 40 dias de sofrimento de Jesus, ele sofreu todas as tentações que você imagina. Nem o ser humano sofreu o que Jesus sofreu. Então Jesus anjo falava assim, aceita, eu aceito de coração. Eis-me aqui para passar para vocês um sonho desse. Olha, no tempo que o Senhor tinha me levado, que eu era aquele homem velho, que o Senhor me trouxe para ser um homem novo, que os anjos veio na minha casa, ficaram uma semana na minha casa, que me levaram na igreja, que fizeram eu profetizar depois da missa, que me expulsaram da igreja para fora, que eu não voltei mais naquela igreja. No lugar que eu me sentei com a minha esposa, ficou 3 domingos vazios naquela cadeira. E ninguém sentava. Só sentou depois que nós voltamos. Nós sentamos naquele lugar. Pessoas que conheciam a gente, veio falar para a gente, seu Nelson, Dona Sônia, lugar que o senhor sentou lá, naquela cadeira na Dona Sônia. Ninguém nunca mais sentou lá. Sentou a gente, porque a gente voltou de novo para a igreja. E esse é o meu relato, que eu digo para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aquela lá parecia